o presidente da República na contramão de tudo que o mundo está orientando, a Organização Mundial da Saúde, e estimulando com que a população volte à normalidade a partir de amanhã, que as aulas nas escolas retornem, né? Lembrando que hoje, à tarde, teve a live, a coletiva de imprensa divulgada pelo YouTube do Ministério da Saúde. Eles têm diariamente trazido informações. E na contramão do que o próprio Ministério da Saúde trouxe, ele apresenta os dados da curva de crescimento de casos confirmados de Covid no Brasil, e essa curva, de certa forma, em função das ações que têm sido tomadas no Brasil inteiro, ela estagnou, ela não teve aquela tendência de crescimento graças a essas ações de isolamento, das pessoas ficarem em casa para não ter essa transmissão em massa, né? E aí o presidente vem em cadeia nacional e faz um pronunciamento para que é só uma gripezinha, é só um resfriado, que as pessoas podem voltar à normalidade. Sendo que tem dados, né, a respeito a fatalidade dessa doença é de 1 a 2%. Então, 1 a 2% da população que tiver o coronavírus pode vir a óbito. E aí tu tem cerca de 20 a 25% dos casos, eles precisam de hospitalização, precisam de internação hospitalar. E essa internação, geralmente, ela acontece na segunda semana após o início do sintoma. Então, tem uma previsão de colapso do sistema de saúde agora para o mês de abril, devido a esses percentuais epidemiológicos. Então, o presidente da República vir e fazer uma manifestação como essa é um genocida. Não tem outro termo para descrever uma medida do presidente da República. É um genocida. Esse cara, ele tá louco. Ele não pode estar nessa posição. Já saiu a nota do Senado também, de se colocando contrário ao que o presidente da República fez. E assim, tem medidas sendo tomadas por governadores, por prefeitos, né? No começo, no fim de semana, ele fez uma reunião com os prefeitos das capitais, lembrando que as capitais brasileiras, elas somam cerca de 50 milhões de pessoas. Então, ao presidente da República fazer um bypass, pular os governadores e ter contato direto com os prefeitos, priorizando ali 50 milhões de pessoas, ele quebra com a lógica do SUS, o SUS que teve toda uma construção histórica, né, da reforma sanitária, de movimentos sociais, de ser uma construção coletiva. Aí o cara vai lá numa decisão autoritária, passa por cima dos estados que têm competência, de acordo com o artigo da Constituição, a partir do 196, que fala de como que deve se organizar a saúde no Brasil. O presidente, ao pular os governadores e se reunir direto com os prefeitos, ele dá a linha para 50 milhões de pessoas, que é a população somada das capitais, e ele esquece de 150 milhões de brasileiros que estão distribuídos nas outras 5.400 cidades que tem no Brasil. Então, aí foi bastante criticado por essa medida de pular os governadores e fazer reunião direta com os prefeitos, e começou, no começo da semana, a fazer reuniões com os governadores. Então, ele fez uma primeira reunião com um grupo de governadores do Nordeste, outra já teve aqui a reunião com o grupo dos governadores do Sul. Então, o governador Eduardo Leite trouxe em uma live as medidas que foram discutidas a respeito dos estados aqui do Sul, né? Só que, assim, o presidente toma essas medidas da mesma forma que ele fez aquela ação de suspender a cobrança do DPVAT por uma questão pessoal dele, que teve treta com o presidente do PSL, o Bivar, né? E ele toma essa medida lá atrás para atingir pessoalmente o presidente do PSL com quem ele tinha rompido. Ele faz a mesma coisa agora, numa crise do coronavírus, por se sentir ameaçado em relação às reeleições de 2022, de medidas que têm sido tomadas por governadores, e faz esse bypass de tomar ação direto com os prefeitos.